Olá, eu sou Luiz Fernando Fontana e estou fazendo a leitura do livro Gestão de Alta Performance. O intuito desta leitura gravada é para que possamos estudar na nossa empresa e realizar com mais facilidade um clube do livro. O autor dessa obra é Andrew Grove. Esta leitura, se não me engano, é a 25ª. No final, no título do vídeo, eu coloco a sequência correta, caso não seja 25ª. Legal? Hoje é o domingo de Páscoa, dia 31 de março de 2024. A página é a 215. O capítulo é o 12+1. Avaliação de desempenho, o gestor como juiz e júri. Por que se dar ao trabalho? Porque a maioria das organizações integrou as avaliações de desempenho a seu sistema de gestão. E por que avaliamos o desempenho de nossos subordinados? Fiz essas duas perguntas a um grupo de gestores de nível intermediário e obtive as seguintes respostas. Primeiro, para avaliar o trabalho do subordinado. A seguinte, para melhorar a performance do subordinado. Para motivar o subordinado. Para dar feedback ao subordinado. Para justificar os aumentos salariais. Para recompensar o bom desempenho. Para disciplinar o subordinado. Para orientar o subordinado. Para reforçar a cultura da empresa. Em seguida, pedi a eles que se imaginassem avaliando o desempenho de um subordinado e perguntei o que sentiram. Algumas das respostas foram orgulho, raiva, ansiedade, desconforto, culpa, empatia, preocupação, embaraço e frustração. Por fim, pedi ao mesmo grupo que pensassem em algumas avaliações de desempenho que haviam percebido ou recebido de um superior e perguntei se eles tinham alguma crítica. As respostas foram rápidas e numerosas. Os comentários da avaliação foram vagos demais. Mensagens confusas, contraditórias em relação à posição ou aumento salarial recebido. Nenhuma indicação de como melhorar. Os pontos fracos foram ignorados. O supervisor não conhecia bem o trabalho do subordinado. Só o desempenho recente foi levado em conta. E surpresas. Eu quero dizer à nossa equipe que está lendo esse livro na íntegra e discutindo ele na fábrica, que avaliação é algo que eu acho importante, mas eu não sei exatamente como fazê-la. E eu vou muito na minha sensibilidade, na minha intuição para avaliar as coisas, e eu sei que esse erro é muito falho às vezes. Ele é bom porque vai com o coração, mas normalmente ele é falho. E
E eu me vejo nessa situação aqui, de não saber avaliar corretamente e dar o feedback correto. Na verdade, eu não gosto de fazer uma avaliação cara a cara, porque eu vou ficar medindo palavras e eu gosto de falar o que eu realmente estou pensando. E muitas vezes a minha sinceridade pode magoar, pode não transmitir exatamente o que eu quero dizer e ser mal interpretado. Não é a minha sinceridade, talvez a minha forma meia sem polimento de falar. Então, essa parte do livro aqui foi uma das partes que me incentivou e me fez tomar essa decisão de chamar os líderes para esse clube do livro que nós estamos fazendo. Talvez o resultado não está sendo o melhor possível, porque nós tivemos algumas pausas, as reuniões não foram bem como as planejadas, mas eu acho que algum ganho nós vamos tirar daqui, tá bem? Então pensem bem nisso, isso é de extrema importância e não pode ser feito a uma mão só, ok? Então vamos trabalhar bastante isso e dividir essas tarefas e ser o melhor possível nessa avaliação para as pessoas saberem o que realmente está acontecendo. Seguindo o texto. Dá para ver que fazer avaliações de desempenho não é uma tarefa fácil nem simples, e que nós, gestores, não costumamos ser particularmente bons nisso. Que eu acabei de dizer, né? O fato é que essas avaliações constituem a forma mais importante de feedback aplicável à tarefa que nós, supervisores, podemos fornecer. É com essa ferramenta que avaliamos o nível de desempenho dos nossos subordinados e apresentamos uma análise individualmente. As avaliações de desempenho também nos ajudam a alocar as recompensas, promoções, aumentos salariais, opções sobre ações da empresa, entre outras. Como já vimos, a avaliação pode afetar a performance de um subordinado, positiva ou negativamente. Por um bom tempo, o que fez desse tipo de apreciação uma das atividades de maior alavancagem de um gestor. Em resumo, a avaliação é um mecanismo de enorme eficácia e não é de admirar que as opiniões e os sentimentos sobre ela sejam tão fortes e diversos. Mas qual é o propósito das avaliações de desempenho? Embora todas as respostas que os gestores deram às minhas perguntas estejam corretas, considero que uma resposta tem mais peso do que as outras. Melhorar o desempenho do subordinado. Eu concordo com o autor. A avaliação costuma voltar-se a dois fatores. Primeiro, o nível de habilidade do subordinado para identificar habilidades que estão faltando e encontrar maneiras de preencher essa lacuna. Segundo, aumentar a motivação do subordinado para elevá-lo na curva de desempenho de determinado nível de habilidade. Veja a ilustração na página 190. O processo de avaliação também representa o tipo mais formal de liderança institucionalizada. É a única ocasião em que um gestor precisa atuar como juiz e júri. Nós, gestores, somos obrigados pela organização que nos emprega a julgar. Uma pessoa que trabalha conosco e comunicar esse julgamento pessoalmente a ela. A responsabilidade de um supervisor em casos como esse é enorme. Mas será que fomos treinados para realizar essa tarefa corretamente? O único treinamento que me vem à mente é o fato de que
como subordinados, nós sabemos como é ser avaliado. Mas, em geral, nossa sociedade prefere evitar confrontos. Até a palavra discussão não é vista com bons olhos. Uma lição que aprendi muitos anos atrás, quando emigrei da Hungria para os Estados Unidos, a minha pausa aqui foi sobre a palavra emigrar. Se eu não me engano, é imigrar de um país para o outro. Emigrar é de um estado para o outro. Talvez eu esteja errado, que isso aí eu aprendi lá no primário ou no início do ginásio. Mas me deu um estalo. Se eu não estivesse gravando, eu ia pegar o dicionário agora. Vamos reler a frase, então. Mas, em geral, nossa sociedade prefere evitar confrontos. Até a palavra discussão não é vista com bons olhos. Uma lição que aprendi muitos anos atrás, quando emigrei da Hungria para os Estados Unidos. Em húngaro, a palavra discussão costuma ser usada para descrever uma diferença de opinião. Quando comecei a aprender inglês, eu usava a palavra discussão, as pessoas me corrigiam dizendo: você não quer dizer discutir, quer dizer conversar ou debater. As pessoas geralmente evitam falar sobre política, religião ou qualquer assunto que possa explicitar opiniões divergentes ou levar a um conflito. Ele traduziu do húngaro para o inglês e está sendo traduzido para o português. Mas aqui no Brasil também é mais ou menos assim. O pessoal não gosta muito de falar, vamos discutir isso. Quer trocar a palavra, mas na verdade é discutir, não significa que você vai brigar. Discussão nem sempre é uma briga. Tudo bem, falar sobre a última viagem de férias, jardinagem e o clima. Aprendemos que as pessoas educadas evitam assuntos que possam gerar emoções fortes. A questão é que uma boa avaliação de desempenho nos tira de nossa zona de conforto, considerando nossa formação cultural e o nosso treinamento profissional. Ultimamente, falar de religião não é difícil no Brasil. Agora, falar de política tá extremamente difícil. Principalmente quando as ideias divergem. E com tanta informação desalinhada que a gente ouve. Não pense que as avaliações de desempenho devem se limitar às grandes organizações. Elas precisam fazer parte da prática da gestão em organizações de qualquer porte e tipo. Desde o corretor de seguros, com 2 assistentes administrativos, até administradores de instituições de ensino, públicas e sem fins lucrativos. Em resumo, se uma boa performance é algo importante para a sua operação, as avaliações de desempenho são absolutamente necessárias. 2 aspectos da avaliação: analisar o desempenho e expor resultado da análise, são igualmente difíceis. Vamos observar de forma mais detalhada cada um deles. Avaliando o desempenho. É dificílimo avaliar o desempenho dos funcionários de maneira absolutamente objetiva, pois não existe uma maneira específica de medir e caracterizar todo o trabalho de um funcionário. A maioria dos trabalhos envolve atividades que não refletem no output do período coberto pela avaliação. Mesmo assim, é preciso atribuir o peso adequado a essas atividades ao avaliar o desempenho de uma pessoa, mesmo sabendo que não seremos necessariamente objetivos
uma vez que só o output pode ser medido com objetividade. Desse modo, todo supervisor tende a andar em uma corda bamba. Ele precisa ser objetivo, mas não deve ter medo de usar o seu discernimento, sabendo que esse tipo de análise é, por definição, subjetivo. Para facilitar um pouco a avaliação, o supervisor deve saber com clareza o que espera de um subordinado e tentar julgar se ele atendeu às expectativas. O grande problema da maioria das avaliações é que não costumamos definir com clareza o que queremos de nossos subordinados. E, como já vimos, se não sabemos o que queremos, é possível obter qualquer coisa. Vamos voltar ao nosso conceito da caixa preta. Caixa preta gerencial. Aplicando-o, podemos caracterizar o desempenho usando medidas de output e medidas internas. As primeiras representam o output da caixa preta e incluem itens como conclusão de design, atingimento de metas de vendas ou aumento do rendimento de um processo de produção. Em outras palavras, coisas que podemos e devemos colocar em gráficos. Já as medidas internas levam em consideração as atividades que ocorrem dentro da caixa preta, ou seja, o que está sendo feito para gerar outputs no período coberto pela avaliação e como o terreno está sendo preparado para gerar outputs no futuro. Estamos buscando nossas metas de produção atuais de maneira que, daqui a 2 meses, provavelmente, nos veremos diante de um grupo insatisfeito de funcionários da produção. Estamos posicionando e desenvolvendo pessoas na organização de forma que possamos dar conta do trabalho no futuro. Estamos fazendo todas as coisas que resultam em um departamento bem administrado. Não existe uma forma para comparar a importância relativa das medidas de output e das medidas internas. Dependendo da situação, a proporção ideal pode ser 50-50, 90-10 ou 10-90. Pode até mudar de um mês para o outro. Pelo menos precisamos saber qual a variável deve ser priorizada em detrimento da outra. Um tipo parecido de trade-off também deve ser levado em consideração aqui. Ponderar o desempenho orientado ao longo prazo contra o desempenho orientado a curto prazo para gerar receita. Um engenheiro trabalhando no design de um produto precisa concluir o projeto dentro de um prazo rigoroso. Ele também pode estar trabalhando em um método de design que facilitará a concepção de produtos similares no futuro. O supervisor do engenheiro precisa avaliar e colocar na balança essas duas atividades. Mas qual delas é mais importante? Esse tipo de questão pode começar a ser respondido como o conceito de valor presente, usado nas finanças. Qual será o retorno dessa atividade voltada para o futuro? E quanto essa atividade vale hoje? Também precisamos levar em conta o fator tempo. O output do subordinado, o período em análise pode ter tudo ou um pouco ou nada a ver com as atividades que ele realizou durante o mesmo período. Portanto, o supervisor deve considerar as defasagens de tempo entre a atividade do subordinado e o output resultante dessa atividade. Acho que cabe explicar melhor o que eu quero dizer, porque essa foi uma lição que aprendi a duras penas.
A unidade de um gestor que se reportava a mim teve um ano espetacular. Todas as medidas de output foram excelentes. As vendas aumentaram, as margens de lucro foram boas, os produtos funcionaram. Seria difícil não dar uma excelente avaliação à pessoa responsável por esse sucesso todo. Mesmo assim, eu tive algumas dúvidas. A rotatividade do grupo daquele gestor era mais alta do que deveria ser. O pessoal dele parecia descontente. Havia algumas nuvens negras no céu. Mas quem daria atenção a sinais tão vagos? Quando o desempenho tangível e mensurável havia sido tão extraordinário. Em consequência, o gestor recebeu uma avaliação muito positiva. No ano seguinte, aquela unidade entrou em queda livre. As vendas pararam de crescer, o lucro diminuiu, o desenvolvimento de produtos atrasou e o descontentamento de seus subordinados se intensificou. Enquanto preparava a próxima avaliação desse gestor, tentei entender o que tinha acontecido. Será que o desempenho do gestor havia descambado tão subitamente quanto indicavam as medidas de output de sua unidade? O que estava acontecendo? Concluí, na verdade, que o desempenho do gestor estava melhorando no segundo ano, apesar de a situação parecer um pesadelo. O problema era que seu desempenho não tinha sido bom no ano anterior. Os indicadores de output só representaram o trabalho realizado anos atrás, como se fosse a luz de estrelas distantes, posso assim dizer, que ainda se sustentava. A defasagem de tempo entre o trabalho do gestor e o output de sua unidade foi só cerca de um ano. Muito constrangido, concluí com pesar que a excelente avaliação que eu havia feito ou concedido tinha sido completamente equivocada. Eu deveria ter dado mais atenção às medidas internas, confiado no meu discernimento e tido a coragem de dar ao gestor uma pontuação muito pior. Apesar dos excelentes indicadores de output, que não refletiam o ano coberto pela avaliação. As defasagens de tempo entre a atividade e o output também podem ser inversas. Nos primeiros anos da Intel, fui convocado para avaliar o desempenho de um subordinado que estava construindo uma instalação de produção do zero. A fábrica ainda não tinha produzido nada, mas a avaliação não podia esperar por outputs tangíveis. Eu nunca tinha avaliado um funcionário que não tivesse um histórico de outputs concretos. No caso, dei os créditos pelo bom trabalho dele mesmo sem saber qual seria seu output futuro. Na verdade, nosso trabalho como gestores é de julgar o desempenho sem nos limitar a identificá-lo e registrá-lo só quando ele estiver à vista. Por fim, ao avaliar um gestor, você deve julgar o desempenho dele ou o desempenho do grupo sob a supervisão dele. O que você deve fazer? Faça os dois. No fim das contas, o que importa é o desempenho do grupo, mas o gestor está lá para agregar valor de alguma forma. Cabe a você saber qual é o valor que ele agrega. Você deve perguntar: ele está ajudando no trabalho do grupo? Você deve perguntar: ele está contratando pessoas? Está treinando a equipe?
e fazendo outras coisas que devem melhorar o output do time? As questões mais difíceis, ao determinar a performance de um profissional, serão resolvidas com base nesse tipo de pergunta e decisão. Uma grande cilada a ser evitada é a armadilha do potencial. Você deve sempre tentar avaliar o desempenho, não o potencial. Por potencial, me refiro à forma, não à substância. Certa vez me pediram que aprovasse a avaliação de desempenho de um diretor-geral, que recebera uma excelente avaliação de seu superior. O gestor era responsável por uma unidade de negócio que havia perdido dinheiro, deixado de atingir a projeção de receita mês após mês, estourado os prazos da engenharia e, em geral, produzido outputs e medidas internas insatisfatórias no ano coberto pela avaliação. Vendo por esse lado, eu não tinha como aprovar a avaliação. No entanto, seu supervisor argumentou, mas ele é um diretor excepcional. Ele é experiente e lida muito bem com as dificuldades. Foi a organização dele que não apresentou bons resultados, não o gestor. O argumento não me convenceu porque a avaliação de desempenho de um gestor não pode ser melhor do que a avaliação de sua organização. Porque senão você está botando a culpa na equipe, né? Se você é o responsável por contratar e treinar a equipe, se o resultado não estiver bom, você não está indo bem também. Mas vamos ver o que o autor vai continuar falando aqui para eu tentar entender. Mas a minha opinião também é essa. É importantíssimo avaliar o desempenho real, não as aparências. O output real, não a fachada. Se o gestor tivesse recebido uma excelente avaliação, a Intel teria passado todas as pessoas da empresa a mensagem de que, para se dar bem, você deve agir. Como um bom gestor, falar como um e imitar um. Mas, na verdade, você precisa ter a performance de um bom gestor. Se você se colocar no lugar de um empresário, qual que é a avaliação? A avaliação é sua margem de lucro no final. Ou o EBITDA. Se você não tiver lucro, você não vai estar bem avaliado. Se você não tiver resultados, ou a empresa tiver bons resultados, você é o gestor que não está indo bem. E dentro da empresa, mesmo que você não seja o dono e seja o gestor, acredito que a avaliação vai na mesma linha. A decisão de promover uma pessoa costuma estar vinculada a como deveria ser a avaliação de desempenho dessa pessoa. É importante reconhecer que nenhuma ação comunica os valores de um gestor. A organização com mais clareza e com mais intensidade do que o funcionário que ele decide promover. No entanto, promovemos alguém na prática. O que estamos fazendo errei na leitura aqui. Vamos ler a frase inteira novamente. É importante reconhecer que nenhuma ação comunica os valores de um gestor a uma organização com mais clareza e com mais intensidade do que o funcionário que ele decide promover. Quando promovemos alguém, na prática, o que estamos fazendo é criando exemplos a serem seguidos por outras pessoas da organização. Segundo o velho ditado, quando promovemos o nosso melhor vendedor a gestor,
Arruinamos um bom vendedor e ganhamos um gestor ruim. Mas se pensarmos bem, vemos que não temos outra escolha a não ser promover o bom vendedor. Será que o nosso pior vendedor que deve ficar com o cargo? Quando movemos os melhores, estamos dizendo a nossos subordinados que o que conta é o desempenho. Olha, um autor que escreveu o livro lá nos anos 80, americano, nos Estados Unidos, naturalizado americano com nacionalidade húngara, falando isso aí que eu ouço aqui no Brasil também, desde que eu comecei a pleitear algum cargo de liderança. Normalmente, corre-se o risco de você promover uma pessoa e ela não se dar bem no novo cargo, na nova função. Mas ou você traz alguém de fora ou promove alguém de dentro da empresa. Na nossa empresa e na maioria das empresas que eu conheço, a tendência é promover de dentro da empresa. Eu acho mais justo. Nem sempre é possível, mas eu acho legal, gosto disso. Tá? A nossa empresa é uma prova disso. Porém, quem vai ser promovido, às vezes não tem a capacidade técnica para aquela nova função. E o desempenho da empresa fica amarrado. Então, tem que ter o output e a avaliação. Beleza? Então, os problemas aqui no Brasil são semelhantes aos problemas nos Estados Unidos e provavelmente no restante do mundo. Mas a promoção da pessoa que mais teve desempenho, mais dedicada, que está mais vestindo a camisa, como a gente costuma dizer, né, trabalhando pelo grupo, ela é importante. Então tá, não pode ser o pior. Só que quando eu promovo uma pessoa, eu digo que ela tem que estar preparada para aquilo ali, porque voltar atrás a gente sabe que é meio difícil. E muitas vezes a pessoa acaba tendo que pedir demissão ou ser demitida. Porque ela não vai querer voltar para o cargo anterior dela, vai se sentir envergonhada e isso vai ser uma trava. Então, tomemos bastante cuidado com isso, mas é assim que tem que ser. Não é fácil avaliar o desempenho de nossos subordinados, mas além disso, precisamos tentar melhorá-lo. Ainda que o subordinado tenha feito um trabalho espetacular, sempre podemos encontrar maneiras de sugerir melhorias. E o funcionário não precisa ter vergonha disso. Por exemplo, podemos comparar o que o subordinado fez com o que ele poderia ter feito. E a diferença pode nos dar uma base para recomendar as melhorias do futuro. Bom, chegamos a uma página bacana aqui que é 222 e vamos encerrar a leitura por aqui. E a próxima será expondo o resultado da avaliação. Eu só quero pegar esse gancho aqui e dizer que a avaliação não é fácil, mas ela precisa ser feita. Tá? Então a gente tem que trabalhar para que ela melhore. É o que o autor está dizendo aqui nas últimas linhas. Vamos fazer, vai dar alguma coisa errado, algumas pessoas não vão gostar e a gente vai tentar corrigir. Tá? E pensando aqui na nossa empresa, os líderes de cada setor têm que fazer a avaliação dos liderados dele. Não pode ser uma pessoa só ou o dono da empresa fazer a avaliação de todo mundo. Tá? O dono da empresa, no caso de uma empresa pequena, ele pode conhecer todos os funcionários, mas ele não está no dia a dia com elas ali. Beleza? Vamos em frente, que o livro está chegando ao final. Abraço e até mais.